Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Sou o professor Marcos Roberto. Hoje vamos mergulhar em um tema fascinante e crucial para entender a história da educação brasileira. A evolução da educação desde a Primeira República até o período Vargas. Vamos explorar como o direito à educação foi sustentado e transformado ao longo desses períodos, analisando as políticas educacionais, o impacto dos movimentos de higienização e eugenismo, e as inovações trazidas pelo movimento Escola Nova, ok? Bom, vamos começar nosso passeio histórico no início da República Brasileira. Com a proclamação da República em 1889, o Brasil passou por um processo de consolidação do sistema educacional. A educação foi reconhecida como um direito fundamental, mas a implementação desse direito enfrentou desafios. Embora houvesse uma clara intenção de promover a educação para todos, a realidade mostrava uma discrepância significativa entre o ideal e a prática. Durante esse período, as políticas educacionais eram muitas vezes influenciadas por questões políticas e econômicas, o que limitava a eficácia das reformas. O Estado buscou estabelecer um sistema educacional mais acessível, mas a educação ainda era um privilégio para poucos, especialmente nas áreas urbanas e mais desenvolvidas. À medida que avançamos para as primeiras décadas do século XX, vemos esforços para consolidar o sistema educacional brasileiro. A criação de leis e regulamentos procurou estabelecer uma base mais sólida para a educação pública. No entanto, a desigualdade persistia e a qualidade da educação variava significativamente entre diferentes regiões do país. O sistema educacional começou a se estruturar com mais consistência com a criação de novas instituições e a implementação de reformas que visavam melhorar a qualidade do ensino e expandir o acesso. Ainda assim, o avanço era lento e enfrentava a resistência de interesses estabelecidos, como as ordens religiosas, que tinham grande influência na educação da época. Agora, vamos falar sobre um dos marcos mais importantes na história da educação brasileira: o movimento pela Escola Nova. Esse movimento surgiu como uma resposta às deficiências do sistema educacional existente, propondo uma abordagem mais moderna e democrática para o ensino. A Escola Nova defendia uma educação centrada no aluno, que valorizava o desenvolvimento integral e a participação ativa do estudante no processo de aprendizagem. Os princípios da Escola Nova foram um avanço significativo em relação aos métodos tradicionais e buscaram introduzir práticas pedagógicas mais progressistas e inclusivas. No início do século XX, a educação higienizada ganhou destaque. Essa abordagem estava profundamente enraizada nas preocupações com a saúde pública e a pureza racial. As políticas educacionais de então, muitas vezes, refletiam ideias eugenistas, buscando promover uma educação que, supostamente, contribuiria para a melhoria da saúde e da moralidade da população.
Essas políticas foram impulsionadas por movimentos de higienização que visavam eliminar doenças e promover um padrão de saúde ideal através da educação. No entanto, essa visão também serviu para reforçar preconceitos e desigualdades, refletindo a preocupação com a higiene e a eugenia, em detrimento, de uma educação mais inclusiva e igualitária. Os movimentos de higienização e eugenismo tiveram um impacto duradouro na forma como a educação era estruturada e implementada no Brasil. O eugenismo, em particular, influenciou as políticas educacionais, promovendo a ideia de que a educação deveria contribuir para a melhoria da raça e da saúde da população. Esses movimentos não apenas afetaram as políticas educacionais, mas também tiveram repercussões sociais mais amplas, incluindo a estigmatização de grupos considerados inferiores e a promoção de um ideal de saúde e moralidade que excluía muitos segmentos da população. A influência desses ideais foi um reflexo das preocupações mais amplas com a saúde pública e a ordem social, mas também revelou as limitações e os preconceitos presentes na educação da época. Durante a Primeira República, as políticas educacionais eram caracterizadas por um esforço para reformar e modernizar o sistema educacional. Houve avanços na criação de novas instituições e na elaboração de leis que visavam expandir o acesso à educação. No entanto, essas políticas muitas vezes foram limitadas pela falta de recursos e pela resistência a mudanças, por parte de grupos conservadores. A educação continuava sendo desigual, com grandes disparidades entre as áreas urbanas e rurais e entre as diferentes classes sociais. As reformas buscavam criar uma base mais sólida para a educação pública, mas o progresso era frequentemente interrompido pelos desafios, por desafios políticos e econômicos. O período da nova escola foi um momento, de grande transformação na educação brasileira. Influenciado pelos princípios do movimento Escola Nova, houve um esforço significativo para implementar reformas que promoviam uma abordagem mais centrada no aluno e menos autoritária. Anísio Teixeira, um dos principais defensores do movimento, foi fundamental para a introdução dessas novas ideias no sistema educacional brasileiro. As reformas propostas pela Escola Nova buscavam criar um ambiente de aprendizagem mais democrático e participativo, refletindo uma visão mais moderna e inclusiva da educação. Anísio Teixeira foi uma figura central no movimento pela reforma educacional. O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, elaborado por Teixeira e seus colaboradores, foi um documento fundamental que delineou os princípios e objetivos do movimento. O manifesto defendia uma educação que valorizasse o desenvolvimento integral do aluno e que fosse acessível a todos, independentemente de sua classe social. As ideias apresentadas por Teixeira tiveram um impacto profundo na reforma educacional, influenciando a forma como a educação foi organizada e implementada nas décadas seguintes. Finalmente, o período Vargas trouxe mudanças significativas para a educação brasileira. O governo de Getúlio Vargas implementou uma série de reformas que buscavam centralizar e controlar o sistema educacional, refletindo as tendências autoritárias da época. As reformas de Vargas
incluíram a criação de novas instituições educacionais e a promoção de uma educação que servia aos interesses do Estado. Embora houvesse avanços na expansão da educação, o controle estatal e o uso da educação para propaganda política também foram características marcantes nesse período. E aí? Espero que vocês tenham gostado dessa visão geral, sobre a evolução da educação no Brasil, desde a Primeira República, até o período Vargas. Vimos como o direito à educação foi sustentado e transformado ao longo do tempo, enfrentando desafios e incorporando novas ideias e práticas. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal, para mais conteúdos como este. Até a próxima, forte e caloroso abraço.